Irmãos, o react de hoje vai ser algo muito interessante. Pelo título do vídeo você já viu o que nos espera. Então, sem mais delonga, vamos colocar a irmã Ingrid para falar aqui, tá bom? Vamos analisar tudo que ela fala à luz da escritura. Agora. Eu um dia chamei Yansan de minha vida. Eu tenho tatuado aqui o raio e a espada de Yansan. Eu achava que ela era uma deusa para mim, mas até que eu descobri na Bíblia que não são deuses. São espíritos malignos. Perceba, irmãos, que aqui ela não está abrindo um texto bíblico e explanando o texto bíblico. Ela está contando um testemunho. Ela está falando da realidade de vida que ela tinha e da realidade de vida que ela tem hoje com Jesus. A gente tem que ouvir o que ela está falando e depois de ouvir, comparar com a escritura, beleza? Quando eu falo para a gente não usar a imaginação em relação à Bíblia, eu não estou falando de que você não pode falar das suas experiências com Deus. Eu estou falando de quando você for ler um texto bíblico, não fuja do texto bíblico que você leu. Se você está lendo um texto bíblico, explique aquele texto para o seu público, tá bom? Explique da maneira mais simples possível. Explique sem usar a imaginação. Fale realmente o que está escrito aqui. É disso que eu me refiro quando eu digo, gente, a gente precisa fugir dessa galera que fica usando a imaginação demais, tá? São demônios. Eu vejo hoje mais entidades dentro da igreja do que quando eu via no candomblé. Porque no candomblé elas tinham horas para se manifestar, tinham um momento delas. Mas na igreja eu já vi caboclo, eu já vi orixá, eu já vi exu. Eu vi tanta gente manifestadas em entidades de candomblé, achando que estava envolvida no mover do espírito e na realidade estava envolvida no mover das trevas. Claro que não são todos. Tem o mover do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, eu falo em línguas. Eu entro no mistério mesmo. Mas existe também o mover das trevas. Uma vez a entidade ela não se manifestou. Quando foi perguntar para ela onde ela disse que estava na igreja enganando os trouxas. Na igreja, você olhar, você vê alguém com um certo movimento, com um certo andar, que contradiz a Bíblia, que você olha assim e diz, esse movimento é um movimento de tal entidade, você conhece. Conheço. E você já viu isso na igreja? Muitas vezes. Tanto é que tem lugares que eu não vou, não retorno, porque Deus testifica no meu coração que ele não está nesses lugares. As entidades também trabalham com revelação. Muita! E ganham pra isso. Claro, a pessoa bota a consulta lá dentro, a Padilha já revelou. A entidade já revelou. É possível que essa profundas. entidade trabalhe com revelação dentro da igreja? E onde que elas botam mais consulta? É no terreiro? É mesmo. Elas querem enganar o povo de Deus, gente. Abre os seus olhos. Dentro da igreja. Eu já vi. Minha amiga tava do meu lado. Ela é minha testemunha. Quiser, eu trago ela aqui. Ela entregou à mulher uma profecia, batendo mão na cintura, dando risada. O Espírito Santo, né? Ela tava de Espírito Santo ali. O Espírito Santo bate mão e bota a mão na cintura e dá risada, né? Mas amém. Eu não vi isso na Bíblia, né? Mas depois ela passou por mim, olhou pra mim, pra minha amiga, deu risada e falou: "E aí, mulher?" Aí minha amiga fez assim: "Ingrid, você não vai botar a mão na cabeça pra expulsar, não?" Eu falei: "Não, se ela entregou pra pastora e a própria pastora aceitou, vamos embora." Levantei e fui embora. Se ela tava entregando pra líder daquele local, além de estar aceitando, tava também entrando no mistério e ia expulsar como na igreja dos outros? Não busca o dom de discernir o que é de Deus. Porque ela estava falando aquilo que agradava os seus ouvidos. Nossa. O problema de hoje do Evangelho de Cristo, nossa religião, é essa. É querer fazer o que agrada a nossa carne. É ouvir o que agrada os meus ouvidos. Então existem muitos espíritos de adivinhações, sim, dentro das igrejas, como eles mesmos disseram, enganando os trouxas, enganando aqueles que não têm vida com palavra. Não lê Bíblia, por isso que são enganados. Eu vou na Bíblia, me prove na Bíblia o que você está falando. Se não está condizendo com o que o meu Deus diz na palavra dele, não é dele. Simples assim. Esse vídeo é um trecho de um podcast que tá lá na TV Shalom. Beleza? Eu sei que a TV Shalom é polêmica, né? Mas o que essa moça tá falando aí, a gente vai analisar segundo a escritura. A gente vai comparar o que ela diz com a escritura. Beleza? A gente vai colocar de molho, as barbas de molho, vamos dizer assim. E vamos analisar o que ela diz segundo a escritura para saber se ela tem razão ou não. Então, primeiro ela tá falando aí, né? Ela falou de maneira clara e explícita que existe demônios dentro das igrejas. E que esses demônios vão lá, né? E ela fala até da Maria Padilha, né? Que uma vez tentou chamar ela lá na Umbanda, ela não foi. Quando ela chegou, ela disse que estava na igreja enganando os trouxa, né? Ela é bem clara nesse sentido aí. Então significa que teriam espíritos
espíritos enganadores no meio do povo de Deus. Teria demônios ensinando doutrinas falsas, demônios profetizando dentro da igreja. Existe algum texto bíblico que apoie o que a irmã está falando? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Não confia em mim. Abra a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Veja se isso está escrito na sua Bíblia. Compara. Vamos comparar o que a irmã diz com o que está na Bíblia para ver se tem alguma coisa, né? 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Primeiro, pausa. Vamos dar uma pausa aqui para a gente explicar o que é isso aqui. Eu estou usando a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá bom? O que é apostatar da fé? Tem alguém que pode estar usando uma tradução bíblica um pouco mais clara que vai falar abandono da fé. Então, apostatar da fé é abandonar a fé. Então, o Espírito Santo, o Espírito que fala aqui, tá com E maiúsculo aí na sua Bíblia, não tá? Então, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Paulo está falando, cheio do Espírito Santo, dizendo que, olha a revelação que Paulo recebeu de Deus, que o Espírito Santo revela que nos últimos tempos apostatarão, abandonarão algumas pessoas, abandonariam a fé. Abandonariam a fé. Elas abandonariam a fé como, irmãos? Continua. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Veja só, quem é ímpio, quem é descrente, abandona a fé? Não. Então Paulo está falando aqui do povo de Deus. Paulo está falando do ambiente eclesiástico. Paulo está falando de igrejas, de congregações. No meio dessas congregações, espíritos enganadores iam lançar doutrinas falsas que fariam as pessoas abandonar a fé verdadeira e começar a seguir doutrina de demônio. Então, tá em harmonia com o que a irmã acabou de falar. A irmã disse que vê mais caboclo dentro da igreja do que quando ela era da Umbanda. Que é que a Bíblia está falando que nos últimos tempos. Quando é os últimos tempos? Hoje. As pessoas abandonariam a fé verdadeira no Filho de Deus, iam dar ouvidos à doutrina de demônio. Por quê? Porque esses espíritos enganadores estariam no meio do povo de Deus. Então, cuidado. É por isso que a gente precisa, voltar às Escrituras. Nós precisamos nos voltar para ler mais a Bíblia, conhecer a Bíblia. Por que eu tenho que conhecer a Bíblia dele? Aqui está a palavra de Deus. Como que eu vou saber o que Deus pensa? Como que eu vou saber o que Deus quer de mim? Através da palavra. Então, quando eu conheço a palavra, fica mais difícil de Satanás me fazer abandonar a fé. Quando eu conheço a Escritura, fica mais difícil de um espírito enganador chegar e me ludibriar. Essa doutrina de que um demônio, quando entra na igreja, passa mal e ele se sente mal, isso não existe na Bíblia. Não diz em momento algum na Escritura que um demônio, quando chega em um templo cristão, quando chega na reunião dos salvos, o demônio tem que se sentir mal. Aonde está escrito na Bíblia que um demônio, quando chegar dentro de uma igreja, ele tem que passar mal? Aonde está escrito na Bíblia, irmãos, que um demônio não pode entrar no templo cristão ali? Essa doutrina de que um demônio ou alguém endemoniado, quando entra em um templo, essa pessoa tem que babar, tem que se bater, tem que se manifestar, cair no chão, né? Essa doutrina de que o diabo não pode ouvir falar o nome de Jesus, essa doutrina de que o diabo, se pegar na Bíblia, queima a mão dele, isso tudo são falsas doutrinas, falsos ensinos. Aí eu vou dizer para você o seguinte: vamos abrir a nossa escritura no livro de Jó, capítulo 1, e vamos ler lá, tá bom? O que tem em Jó? Veja só que coisa interessante. O diabo, ele pode se apresentar no meio dos anjos de Deus, no meio dos santos anjos de Deus. O diabo se apresenta no meio deles. Que dirás entrar numa igreja onde nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue, mas somos pecadores, nós somos inocentados.
Ou seja, o que é ser uma pessoa inocentada? O que é ser uma pessoa justificada, que é a mesma coisa que inocentado, né? É alguém que tem culpa, é alguém que realmente errou, mas foi inocentado diante de Deus. Os anjos, eles não são inocentados, eles são inocentes. Os anjos não são santificados como nós. Os anjos são, por natureza, santos. Eles não pecaram e abandonaram o céu. Os anjos de Deus permaneceram castos diante de Deus, santos diante da sua presença. Estes anjos fiéis. Vamos para o livro de Jó. E Satanás se apresenta no meio deles. Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. Abra sua Bíblia para ver se não tem isso lá. Abra sua Bíblia para ver se eu estou inventando alguma coisa aqui. Abra sua Bíblia para ver se eu estou imaginando alguma coisa. Eu estou afirmando que Satanás pode se apresentar no meio dos anjos de Deus. E ele não passa mal quando ele vai. Eu estou afirmando aqui que Satanás se apresenta diante de Deus Todo-Poderoso. E lá ele não se estribucha no chão. Ele não sente pavor, aquela coisa toda. Olha o que acontece aqui, ó. Jó 1,6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ai, ai, igreja, acorda, igreja. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor. Satanás respondendo a quem aqui, gente? Satanás está conversando com quem aqui, crente? Ô Vitor, ô Michele, ô Jane, ô Elzinha, ô Lene, minha mãe linda e querida, um abraço para vocês. Satanás está conversando com quem aqui? Missionária Sara, que é uma mulher de Deus também aí, que também está no grupo de Fora da Gaiola, que provavelmente pode estar assistindo esse vídeo. Satanás está conversando com quem aqui? É com o padeiro da esquina? Satanás está se apresentando aqui perante quem? O Deus Todo-Poderoso, no meio dos anjos de Deus. Cuidado com essas doutrinas falsas. Cuidado. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem justo, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí a gente já conhece o final da história, né? Satanás vai tentar, vai conversar com Deus, vai dizer que Jó só adora a Deus porque Deus deixa ele, Jó ter prosperidade, e você já conhece a história de Jó. O ponto X da questão aqui é perante quem Satanás está se apresentando e no meio de quem? Para vocês teólogos que dizem que aqui não se refere aos anjos de Deus, tem teólogo que diz que aqui não é anjo de Deus. Se está chamando de filho de Deus, se bem que Benai Elohim, que é o termo usado no Velho Testamento para filho de Deus, normalmente quando se usa Benai Elohim, com exceção de 1 ou 2 salmos, todas as vezes que usa Benai Elohim, está se referindo aos anjos. Então aqui, né, quando fala que Jó foi no meio dos Benai Elohim se apresentar diante de Deus, se você quiser interpretar que está indo no meio dos seres humanos temente a Deus, está se falando exatamente de um culto a Deus. De um povo que Deus reconhece como seus filhos. E quem estava no meio? Satanás. Então, quer você aceite como eu penso que aqui são anjos. Mas quem quiser imaginar que aqui são crentes, torna ainda mais verídico aquilo que eu estou afirmando aqui. Porque Satanás vem no meio deles. Então não tem como fugir da realidade de que os espíritos malignos, de que o diabo, anjo caído, se apresenta no meio do povo de Deus. Como nós estamos lendo aqui, se apresenta diante dos anjos de Deus, no meio dos anjos de Deus, a Deus, que dirás no culto, na vigíliazinha que você faz aí numa praça, ou numa igreja, ou num monte. Então tudo que a irmã está falando aqui está na escritura, irmãos? Tá. E é exatamente por isso que a gente precisa vigiar. Que a irmã está falando aqui nesse comentário dela aí, não é nenhum absurdo. Eu já vi
Eu também sou testemunha ocular de que eu já vi, já presenciei caboclo dentro da igreja profetizar e ninguém fazer nada. David, por que você não levantou e fez? Pela mesma razão da irmã. Pela mesma razão da irmã. Vamos ver uma outra coisa, né? Espírito de demônio pode adivinhar. Que adivinhação, irmãos? O que ela fala da adivinhação, né? Espírito de adivinhação. É o espírito que hoje vocês chamam de revelação. O demônio revela? Essa aqui é uma pergunta que a gente precisa se fazer. A irmã está inventando doutrina aqui, dizendo que os caboclos revelam, que no candomblé, né, na umbanda, quando a pessoa se consulta com um caboclo, ele revela a vida da pessoa. A irmã está inventando doutrina? Não tem na Bíblia isso não, né? Abra sua Bíblia em Atos, por gentileza. Hoje é dia de quebrar tabu aqui no canal de Fora da Gaiola. E eu quero te alertar, tá bom? Eu quero alertar vocês que estão me assistindo nesse momento. A vocês que é do grupo de estudo de Fora da Gaiola, principalmente, mas há aqueles que Deus está trazendo aqui agora para ter essa revelação. Tá bom? A você que anda no meio das vigílias, você que anda no meio do reteté, cuidado. Existe o reteté de Deus, existe o dom de revelação que é do Espírito Santo, existe a cura milagrosa que é do Espírito Santo, existe a profecia, a revelação que realmente vem de Deus, o mover de Deus existe. Eu sou continuista, mas eu vou dizer uma coisa para você. No meio do povo de Deus também está o joio. E no meio do joio, dentro do joio, o espírito que está não é o de Deus. Como que você vai saber o que é de Deus e o que não é? Teve gente que quando viu a irmã falando aqui, achou que era um absurdo. Está escrito, irmãos. É coisa da cabeça da irmã? Demônio consegue revelar? Atos, capítulo 16. A gente vai ler aqui o versículo 16 em diante. Atos 16, 16. Abra a sua Bíblia, Novo Testamento. Atos fica depois de João. Você abre no Novo Testamento, Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Tá bom? Atos 16, 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Na boca da mulher, o demônio revelou a ela que aqueles homens eram homens de Deus. E o que o demônio na boca da mulher estava proclamando, irmãos? Estes são homens de Deus. Ali vão os homens que pregam a salvação. Essa revelação do demônio estava errada, irmãos? Esse demônio aqui na boca dessa mulher tentou falar alguma mentira contra Paulo e contra os irmãos? Não, revelou o quê? A verdade. Agora era o Espírito Santo que estava dentro dessa jovem, irmãos. Vamos continuar lendo, que às vezes a gente tem a impressão de que o diabo só fala mentira. A gente tem a falsa impressão de que o demônio só fala mentira. Então, se está falando a verdade é Deus. Cuidado, igreja. Principalmente você, novo convertido, muito cuidado. Porque o diabo, ele não mente toda hora. O diabo, ele é herege. Ele não mente toda hora. Ele é o pai da mentira. Mas não tem nenhum momento na escritura dizendo que ele só fala mentira o tempo inteiro, que ele só mente. Não, alguma coisa ele fala de verdade. Caso contrário, ele não teria seguidores. Você entende? O diabo, ele não só mente. Olha o demônio aqui na boca da mulher aqui, ó. Tá mentindo esse demônio? Estes homens são homens de Deus. Estão pregando a salvação. Vamos ver o que é que diz aqui. Versículo 17, né? E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O demônio evangelizando. Não é não? O demônio evangelizando, praticamente dizendo: olha, esses homens são homens de Deus. Para quem ouvia, achava legal. Ó, o demônio estava falando o que aqueles homens queriam ouvir, talvez até incitando Paulo
e os seus discípulos ali a serem arrogantes, a acharem, olha só, Deus está confirmando o meu ministério. Quantas pessoas estão assim nesse exato momento, hein? Deus confirmou meu ministério pela boca do demônio. E isto fez ela por muitos dias. Veja só, muitos dias. Toda vez que eles passavam, ela, estes homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando a salvação a nós. Isto fez elas por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. O que é que o texto nos ensinou? Que espírito era esse que Paulo mandou sair e saiu no nome de Jesus? Se fosse o Espírito Santo, sairia, irmãos? Volto a perguntar, demônio revela, irmãos? Você entende por que existe um perigo iminente nessas vigílias, nessas subidas de monte? Existe um risco iminente nessas igrejas que fica rodando, a galera rodando, e só tocando batuque e rodando. Cuidado, igreja. É uma igreja que os crentes fiéis seria perseguido. É uma igreja que o número de falso profeta dentro dela, não é fora da igreja, é dentro. O número de falso profeta, seria gigantesco. É uma igreja em que abandonaria a sã doutrina para dar ouvido à doutrina de demônio. É uma igreja que, segundo Paulo fala no 2 Timóteo, né, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Seria difícil ensinar. Esse é meu consolo hoje. Saber que é difícil ensinar. Poucas pessoas começaram esse vídeo e ainda se mantêm aqui. Por gentileza, sinalize para mim que você é um dos vitoriosos ou vitoriosa que ainda se mantém na escritura e no estudo da escritura, botando aí embaixo no comentário, dizendo eu estou aqui. Beleza? Comente aí, eu estou aqui, e eu vou saber que você chegou até aqui nesse vídeo. Tá bom? Comenta aí embaixo, eu estou aqui. E eu vou saber que você chegou até aqui nesse vídeo. Poucas são as pessoas que ia querer o ensino verdadeiro da palavra. As pessoas montoariam para si mestres e doutores que desviariam o seu ouvido da verdade e começaria a dar ouvidos às fábulas, às histórias inventadas. E esse é os últimos dias. O engraçado nesse texto, para a gente finalizar esse react, né? Que acabou se tornando um estudo da palavra, para a gente encerrar esse react aqui, que foi um dos mais ricos que eu já fiz aqui no canal. Preste atenção que Paulo fala assim, ó, como Janes e Jâmberes resistiram a Moisés, estes também resistirão a nós, né, a igreja, resistem à igreja. Quem era Janes e Jâmberes? Janes e Jâmberes são os feiticeiros de Faraó. Lembra quando Moisés pega o cajado e joga no chão? Aí os feiticeiros de Faraó se apresentam e falam, não, essa mágica a gente também sabe fazer. E pega, joga o cajado no chão e o cajado dele também se transforma em cobra. O que é que acontece? A cobra, que era o cajado de Moisés, se alimenta das outras duas, dos feiticeiros. Os feiticeiros chamado na cultura hebraica de Janes e Jâmberes. Esse era o nome dos feiticeiros. Então quando Paulo fala de Jâmberes, ele está falando que essas pessoas fazem sinais e prodígios, tá ligado? Elas fazem sinais e prodígios, elas tentam resistir à fé, imitando a fé, fazendo coisas parecidas com a fé. Eles têm aparência de fé, parecem crentes, mas não são. Parecem crentes, mas não são. Então eu deixo esse alerta para você que está me assistindo nesse momento. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o assunto e que Deus possa, em nome de Jesus, clarear sua mente, abrir seus olhos para você não cair nos enganos que tem acontecido aí no meio dessas igrejas, no meio dessas vigílias,
no meio dessas subidas de monte. Cuidado, igreja, cuidado, muito cuidado. A maior profecia que Deus quer que você conheça, ó, é essa aqui, ó. Para que Deus iria lhe dar um livro se ele não quisesse que você estudasse? Para que Deus te daria um livro para ler se ele não quisesse que você lesse, que você estudasse? Você já parou para pensar? Por que nossa religião tem um livro? Poderia ser qualquer outra coisa. Por que Deus deu um livro? Faça a sua parte. Estude. Se proteja. Que você protege a sua casa com essa palavra aqui. Você protege sua casa mantendo-se firme na rocha que é a palavra. A palavra de Deus é tão sem importância que Jesus é chamado de a palavra de Deus. Então, se você é servo de Jesus, volte-se para a palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se você ainda estiver por aqui. E que Deus abençoe sua vida, sua família.